Vamos ver agora a parte de produtos e de soma de produtos e simplificação de circuitos lógicos. A gente tinha visto a parte do teorema de De Morgan. Vamos agora analisar o teorema 16, que falava que x mais y, isso tudo barrado, é igual a x barrado vezes y barrado. Se a gente olhar o lado esquerdo aí da expressão, a gente pode montar que seria uma porta NOR, ou seja, é uma OR invertida na sua saída. Então é uma porta NOR, que tem entrada x e y. O lado direito é como se eu tivesse tanto minha x quanto a y passando por uma porta inversora, e a saída dessa porta inversora seria colocada uma porta END. Então, a porta END com inversores em cada entrada é equivalente à porta NOR. Agora, se a gente analisar o teorema 17 de De Morgan, ele diz que x vezes y, isso tudo barrado é a mesma coisa que x barrado mais y barrado. Agora a gente tem do lado esquerdo uma NAND com entrada x e y, já ao lado direito é meu x barrado, eu coloco um x com inversora, depois eu peguei uma inversora logo depois do y, e na saída dessas inversoras eu coloquei uma porta OR, ou seja, essas duas configurações são equivalentes. Vamos ver aí nesse exemplo, a gente tem uma porta NAND e uma inversora aqui na C. Essa porta NAND tem 3 entradas. Primeira coisa, vamos encontrar qual que é a expressão de saída aqui, Z. Vai ser o quê? A vezes B vezes C barrado. Isso tudo barrado, porque eu tenho aqui, como ela é uma porta NAND. Então, o que eu vou fazer? Usar o teorema de De Morgan. Aquele teorema 17, se vocês lembrarem na última aula, eu falei que eu podia expandir ele para número de entradas que for. Então, isso aqui é a mesma coisa, que é A barrado mais B barrado mais C barrado barrado. E se eu fizer agora a expressão barrado barrado, é a mesma coisa que a minha própria entrada. Então, eu tenho essa expressão aí simplificada. A barrado mais B barrado mais C. Vamos falar agora sobre a universalidade das portas NAND e NOR. Se a gente pensar, todas as expressões booleanas que a gente tinha feito, elas consistem em combinações básicas de OR, AND ou NOT. Então, qualquer expressão a gente consegue fazer a combinação dessas 3 portas. Mas a gente consegue implementar qualquer expressão usando porta NAND e NOR, sem qualquer outro tipo de porta. Ou seja, só essas duas a gente consegue montar qualquer tipo de circuito. Isso se dá porque tanto a porta NAND e NOR podem ser configuradas aí para emular qualquer operação, qualquer uma dessas 3 operações básicas. Vamos pegar aqui alguns exemplos para ficar mais claro. Por exemplo, eu tenho aqui uma porta NOR, cuja as duas entradas dela seria a minha entrada A. Ou seja, então vai ficar A mais A, isso tudo barrado. Se vocês lembrarem, A mais A no teorema é a mesma coisa que A. Então, isso é o que eu estou fazendo, só inversor. Então eu emulei minha NOR para virar um inversor. Agora, se eu pegar uma porta NOR, de novo uma porta NOR, com entrada A e B, coloquei a entrada A e B, a saída é o quê? A mais B barrado. E se eu fizer agora, eu inverter essa meu A mais B, ou seja, fizer a mesma topologia que está acima, eu vou inverter esse sinal A mais B. Então vai estar A mais B. O que é isso daqui? É a configuração, se eu pegar essas duas portas, seria a minha configuração da minha porta OR. Eu posso pegar essa topologia aqui de baixo, que seria uma porta NOR na configuração aqui de cima, uma segunda porta NOR com a configuração de cima, com entradas A e B, e depois eu passaria para outra porta NOR
que aí eu usaria o teorema de De Morgan, eu acharia A vezes B. Então, isso aí é o que? A mesma topologia de uma porta AND. Poderia fazer também junto com as portas NAND, NAND NOR. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. Na verdade, seriam simbologias alternativas aí para essas portas lógicas. Eu posso pegar AND usar dessa forma, ou seja, tudo, se eu inverter tudo numa porta OR, então eu vou ter uma AND. Se eu fizer uma porta OR, se eu inverter tudo, vai ter uma AND. Então são simbologias aí alternativas. Aí vocês podem me perguntar, por que então que, no caso, se a gente voltar aqui atrás, se a gente voltar aqui atrás, não está aparecendo? Voltar aqui atrás, o que acontece? Eu usava mais de uma porta para representar minha porta AND, OR. Aí pode achar que isso é ruim. Nem sempre, porque se eu estou fazendo um projeto, em vez de eu comprar um circuito integrado que tem 6 portas OR, só para usar uma, eu posso comprar só CIs de porta NOR e NAND. Então, acaba que isso fica mais barato, porque eu compro mesmo uma quantidade grande. E também eu não preciso ficar pensando antes qual porta que eu vou usar. Então, isso aqui é a grande vantagem. Vamos falar aí sobre circuitos lógicos combinacionais. Então, o momento aí que a gente estudou foi o funcionamento das portas lógicas básicas, né? E utilizamos a álgebra booleana para descrever e analisar aí a combinação dessas portas. Esses circuitos que a gente viu até agora são chamados de circuitos combinacionais, porque em qualquer instante que for, se eu alterar o meu valor de entrada do meu circuito, eu vou alterar o valor de saída. Posso alterar, não necessariamente, mas eu posso alterar. Ou seja, o valor da saída depende da combinação dos níveis lógicos da entrada. Ou seja, qualquer alteração que eu tiver na minha entrada vai acontecer, vai alterar a minha saída. Pode se manter, mas eu vou ter alguma consequência lá na frente. O que eu quero dizer com isso? Que um circuito combinacional ele não tem qualquer característica de memória. Ou seja, eu não consigo armazenar nada ali. Agora que a gente fundamentou esses conceitos, a gente vai fazer um estudo mais detalhado aí de simplificação de circuitos lógicos. A gente vai usar dois métodos aí, que é o teoremas booleanos, que a gente já começou a introduzir, e depois a gente vai usar a técnica de mapeamento, que seria o mapa de Carnot. Vamos falar primeiro sobre a forma de somas e produtos, que ela vai ser a base do restante aí. Somas de produtos aí, os métodos, esses métodos de simplificação, eles precisam que a expressão esteja aí na forma de somas e produtos. Por exemplo, soma de produtos, né? Eu tenho A, B, C mais A barrado, B, C barrado. Se a gente observar aqui, eu tenho um produto, segundo produto e tem uma soma disso. Então, essa forma é chamada de soma de produtos. Então, no 2 também eu tenho uma soma de produtos e no 3. Ou seja, eu tenho lá uma expressão, cada uma das expressões aí estão na forma de soma de produtos, consiste em dois ou mais termos AND, ou seja, eu tenho um termo AND, um segundo termo AND, e eles estão conectados por uma porta OR, que seria o mais. Cada termo AND aí consiste em uma ou mais variáveis que aparecem individualmente na sua forma complementada ou não. Ou seja, eles vão aparecer aqui e depois vão estar complementados com a soma.
Se a gente pensar aí um exemplo na expressão A, B e C mais A barrado, B barrado, C barrado, que é uma soma de produtos, né? Eu tenho a variável A, B e C, tanto que elas parecem na forma não complementada, ou seja, a forma normal, sem ser barrado. E já no meu segundo termo eu tenho A e C barrados. E eles, na verdade, estão barrados individualmente, né? Ele não tem uma barra em cima de mais de um termo. Ele está complementado individualmente. Isso que é o importante, individualmente. Uma expressão aí que encontra na forma de soma de produtos, ela não pode, isso que eu estava falando, ela não pode apresentar um sinal de versão que cobre mais de um termo. Então, isso é importante. Ou seja, se eu tiver A, B, C, isso tudo, uma barra aqui em cima disso tudo, eu não posso falar que isso está na forma de soma de produtos. Só se tivesse A barrado vezes B barrado vezes C barrado, isso tudo separado. Tem uma outra forma aí, que é usada às vezes, que seria o quê? Produto de somas. Apesar aí da maioria das vezes a gente usar soma de produtos. Na verdade, ela é o contrário. Ela vai consistir em dois ou mais termos OR, ou seja, várias somas, e elas vão estar conectadas aí pela minha porta AND. Cada termo OR ele vai conter uma ou mais variáveis da sua forma complementada ou não complementada, ou seja, barrado ou não barrado. E aqui também, minha barra não pode estar agrupando mais de uma variável. Mesma coisa anterior. Aqui tem alguns exemplos. Ou seja, se a gente pegar esse primeiro exemplo aqui, tem o A, o meu B barrado, minha barra só está no B. Então eu tenho aqui um conjunto de somas, outro conjunto de somas, ou seja, e um produto dessas somas. Vamos ver agora a parte de simplificação dos circuitos lógicos. A gente já começou a ver simplificação de expressões booleanas. Agora vamos aplicar isso para circuitos lógicos. Agora que a gente tem uma expressão, a gente pode transformar qualquer circuito em uma expressão. Então, acaba que a gente cai no mesmo caso. A gente consegue reduzir aí para uma forma mais simples, contendo aí o menor número de termos ou variáveis, ou então o menor número de portas lógicas. Essa expressão ela vai ser usada aí na implementação de um circuito equivalente original, ou seja, ele vai ter a mesma função, só que não são circuitos iguais, são circuitos equivalentes. Só que normalmente meu circuito equivalente vai ter menos portas e menos conexões. Então vai baratear o meu projeto. Se a gente pegar o exemplo aqui, esse meu exemplo, eu tenho duas portas ANDs, tenho uma porta NOR, uma inversora, e eu tenho uma expressão aqui AB vezes A barrado mais BC, isso tudo barrado. Se eu fizer aqui a simplificação desse circuito, eu vou achar um outro circuito que tem uma porta AND, uma inversora. E a saída é A, B, C barrado. Ou seja, esse meu circuito ele é equivalente ao meu circuito de cima. Qual que é mais simples? De baixo. Então, como a gente viu anteriormente, a gente pode simplificar esses circuitos lógicos através de uma aplicação dos teoremas booleanos e os teoremas de De Morgan, os dois que são bem importantes. Isso daí é a simplificação algébrica. Só que aí um detalhe é que esse método de simplificação nem sempre é o mais simples, porque a gente tem que saber todos os teoremas, às vezes a gente nem vislumbra que ali tem um teorema para ser usado, então nem sempre a gente consegue a menor simplificação possível. Mas para a gente fazer esse tipo de simplificação algébrica, a gente tem que seguir alguns passos. Seria o quê? A expressão algébrica original deve ser colocada na forma de somas e produtos.
Então a gente vai ter que aplicar aí repetidamente o teorema de De Morgan e todos os outros teoremas que a gente estudou. Depois que ele estiver na forma de somas e produtos, a gente vai verificar os fatores em comum, vai realizar a fatoração sempre que possível. Vamos ver aqui algum exemplo. A gente tem que determinar a expressão e simplificar. Determinar a expressão e simplificar o ciclo lógico abaixo. Então eu tenho porta NOR, porta NAND, inversoras, porta AND, porta OR, inversoras. Então o que a gente vai fazer aqui primeiro? Vamos achar a expressão. Se a gente pegar aqui dessa minha porta, vai ser o quê? A barrado, C barrado, vai sair pela uma porta NAND, então isso tudo vai estar barrado em cima. Quem que vai ser a entrada dessa minha porta? Vai ser, se eu olhar, vai ser essa daqui que vai ser, a que a gente acabou de ver, minha entrada A e o meu B, só que invertido. Então vai ser meu B barrado. E essa minha porta aqui de baixo, eu tenho minha entrada A, minha entrada C e minha entrada B. Então a saída dela é ABC. Agora, por último, minha porta OR aqui no final vai ser essa minha expressão mais essa minha expressão. Bom, agora eu vou começar a simplificar o meu termo. Como que eu vou simplificar? Primeira coisa, vamos voltar aqui. Eu vou aplicar o teorema de De Morgan nesse meu termo. A barrado, C barrado, tudo isso barrado. Então, seria esse mesmo termo aqui. Então, vamos aplicar o teorema de De Morgan. Então, vai ser A barrado, barrado, mais C barrado, barrado. Que vai ser essa minha primeira linha que está aqui. Barrado, barrado, mesma coisa aqui, meu A. Barrado, barrado, mesma coisa que meu C. Então vai ser ABC mais AB barrado, que multiplica A mais C. Agora eu vou multiplicar esse meu termo aqui por cada um dos meus termos. Então vai ficar AB barrado, A mais AB barrado, C. A com A vai dar A. Então, beleza. Agora eu achei minha expressão na forma de somas de produtos, certo? Agora eu vou procurar minhas variáveis que elas são iguais em todos os meus termos. Se a gente observar, esse meu primeiro aqui, esse eu posso colocar quem? Meu A e o C em evidência. Então vai ficar AC, que multiplica B mais B barrado, mais AB barrado. O que vai acontecer aqui? Isso é a mesma coisa que 1. Então, eu vou ter AC1 mais AB barrado. Essa minha expressão é uma AND com 1, então vai ser meus próprios variáveis. Então, vai ficar AC mais B. Por último, o que a gente vai fazer? Vai fatorar o A que está comum aos dois. Então, tem o A que multiplica C mais B barrado. Então, eu fiz aí a simplificação. Vamos fazer a simplificação agora dessa minha expressão aqui. Ela já está na forma de somas e produtos, soma de produtos. O que eu vou fazer? Eu vou achar, primeira coisa, fazer o quê? Vou colocar meu A com C em evidência. Ou seja, vai ficar AC e eu vou ter meu B mais B barrado. Ou seja, peguei esse meu termo e esse meu termo. Mais AB C barrado. Essa minha expressão vai ser o quê? 1. Então vai ficar AC1 mais ABC barrado
Então eu vou ter aqui AC mais ABC barrado. O que eu vou fazer? Colocar meu A em evidência. Então eu vou ter quem? C mais. Eu vou colocar meu C na frente. B. Tem um teorema que diz que eu tenho C mais C barrado B é a mesma coisa que C mais B. Então, eu vou ter, então, que isso vai ser A que multiplica C mais B. Então, eu tenho minha expressão aí simplificada, certo? Aqui tem todos os passos que eu fiz. Então, eu cheguei aqui nesse final, ou seja, A vezes B mais C. O que ele fez aqui é só multiplicar de novo. Não poderia ter deixado assim, sem problemas, porque eu não consigo mais simplificar, mas assim também está certo. Vamos pegar esse outro caso aqui. Eu tenho toda essa minha expressão. O que eu tenho que fazer primeiro? Ele está na forma de somas de produtos? Não. Eu tenho que deixar isso na forma de somas de produtos. Por que ele não está? Por causa essa minha barra grande. Ela está pegando mais de um termo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desmembrar ela. Como que eu desmembro ela? Eu vou fazer A barrado mais B barrado mais D barrado, que é isso daqui. Como eu tenho duas vezes o A barrado, a barra duas vezes em cima do A, então ele vai ficar A. O restante dos termos não vai alterar, então tem isso daí. O que eu vou fazer agora? Pegar esse meu termo e multiplicar cada um deles. Então vai ficar A barrado C, A mais A barrado C, B barrado, mais A barrado C, D barrado. O restante continua igual. Se a gente pegar A barrado vezes C, A barrado vezes a gente é a mesma coisa que zero. Ou seja, é porque eu estou fazendo uma porta end com a entrada e a entrada invertida. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou ter zero. Certo? Bom, como eu tenho zero, se meu zero está junto com OR, ele não existe, ou seja, ele não faz nenhuma, ele não altera nada a minha expressão. Então eu posso eliminar esse meu zero. Ou seja, esse meu termo ele vai ser eliminado. Então eu vou ter esse meu termo, meu segundo, terceiro. Então eu vou ter 4 termos agora. Agora ele está na forma de soma de produtos? Sim. Agora eu vou continuar agora fazendo a fatoração. Vou colocar quem? Meu B barrado com C. Vou voltar aqui na minha expressão. B barrado com C, B barrado com C. Então o que eu vou ter ali? Eu vou ter a expressão A barrado mais A. E também vou colocar quem agora? Meu A barrado e o D barrado em evidência, que é o que eu tenho nesses dois termos. Então eu teria o quê? Seria A barrado, D barrado, que multiplica C mais BC barrado. Por que eu fiz essa união aí? Eu fiz essa união porque eu sabia que aqui eu posso usar um teorema e aqui eu posso usar um outro teorema. Eu poderia colocar outros termos em evidência? Sim, vai dar no mesmo. Tem que dar no mesmo. A simplificação final vai dar a mesma coisa. Agora a gente sabe aí que A barrado mais A é a mesma coisa que 1. Então essa minha expressão vai dar 1. 1 com porta end é como se 1 não existisse. Então vai manter esse meu termo. Agora, C mais B, C barrado é a mesma coisa que C mais B. Então eu vou ter essa minha expressão aqui. Consigo simplificar mais alguma coisa? Não, não consigo simplificar mais nada. Então acabei ali, terminei minha expressão.
Poderia estar multiplicando esses termos aqui, mas se eu deixar assim também está certo. Vamos fazer mais uma simplificação aí. Seria o quê? A barrado mais B, isso, mais A mais B mais D, isso tudo vezes D barrado. Então agora eu estou na forma de somas e produtos? Não, agora eu estou na forma de produtos de somas, que é diferente. Então, o que a gente vai fazer agora? Colocar na forma de somas de produtos. Eu vou multiplicar meu A vezes todas as minhas expressões, meu B por todas as expressões, meu D barrado por todas as expressões. O que eu vou achar? Vou achar esse meu termo aqui de baixo. Vamos analisar cada um deles. Primeira coisa, A barrado vezes A vai dar 0. Aqui não vai mudar nada. Tenho D e D barrado. Isso aqui vai dar 0. Aqui não tem nada para mudar. Agora, B com B. Dá meu próprio B. D com D barrado. Vou ter 0. Então, o que vai sobrar? A barrado, B, D barrado. B, A, D barrado. E B, D barrado. Que vai ser essa expressão aqui. O que eu posso fazer agora? Colocar meu B com D barrado em evidência. O que eu vou ter? Vou ter ele aqui em evidência, A barrado mais A mais 1. A barrado mais 1 é o quê? 1. Quando eu fizer 1 mais 1, o que vale? O resultado disso vale 1. B D barrado vezes 1 é a mesma coisa que B D barrado. Então, simplifiquei, ou seja, toda essa minha expressão aqui de cima, consegui simplificar ela só por B e D barrado. Ou seja, diminuir uma entrada, diminuir o número de portas lógicas. Então, simplifiquei bastante meu circuito. Agora a gente vai ver uma outra forma de simplificação, que seria a tabela verdade e soma de produtos juntos. Como eu falei, a forma de soma de produtos ela é muito utilizada. E ela é de grande importância que a gente vai ver agora para usar na tabela verdade. Ou seja, vamos pegar aqui nosso circuito. Eu tenho aqui várias portas NAND, porta AND, porta NOR, porta OR. A gente vai achar a expressão desse meu circuito. Tem uma expressão aqui no final. Achei a expressão do meu circuito, certo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a tabela verdade desse meu circuito. Ou seja, o que é a tabela verdade? Eu vou ter todas as possibilidades de entrada e o que ele vai dar na minha saída. Então vamos lá, eu começo com 000, depois 001, 0010, 0011. Se eu observar aqui em decimal é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 15, porque eu tenho 16, tenho 16 possibilidades, porque é 2 elevado a n, que é o número de entradas. 2 elevado a 4 vão ser 16 possibilidades. Então, se eu fizer aqui, ó, essa minha expressão, ou seja, que é a minha expressão intermediária aqui, eu vou achar esses números aqui. Quando eu tenho entrada A, B, C dessa forma, eu vou achar esse meu termo. Agora, esse meu outro termo aqui, eu vou ter essas possibilidades. Agora, fazendo a OR desse meu termo com esse, vai dar 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Bom, eu tenho agora minha tabela verdade, certo? Mas, olha só que interessante. Eu posso pegar todas as linhas onde a saída é igual a 1
e obter a forma de soma de produtos desse circuito. Como que eu faço isso? Como que eu faço para essa minha linha aqui dar 1? Eu vou ter que pegar o inverso do meu A, fizer a AND com o inverso do meu B, fizer uma AND com esse meu C e uma AND com o inverso com o meu D. Ou seja, nessa possibilidade aqui, só daria certo para dar 1 se minha entrada A, B e D, cada uma delas tivessem sido invertidas e minha C não, e colocar isso tudo numa porta AND. Ou seja, se eu pegar cada um desses números e colocar aqui, eu vou ter minha saída igual a 1. Então, eu vou fazer isso para cada linha onde eu tenho 1. Ou seja, aqui, 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 aqui e aqui. Bom, para essa minha linha dar 1, o que eu tenho que fazer? Inverter o A, então vai ser A barrado, B barrado, C e D, que está aqui. Para essa linha dar 1, o que eu tenho que fazer? A barrado, B, C, D barrado, aqui. Agora, para eu fazer essa linha, vai ser A barrado, B, C, D. E aqui vai ser o quê? A, B barrado, C, D barrado. E por último, onde eu tenho, vai ser A, B, C, D barrado. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar isso tudo por uma porta OR, ou seja, só vai dar 1 quando qualquer uma dessa expressão for 1. Então, olha só, qualquer é a mesma coisa que ou. Então, eu consigo conectar todos esses meus termos aqui de soma de produtos com ou. Assim, eu simplifiquei meu circuito através da minha tabela verdade. Depois que a gente tiver aí a forma de soma de produtos, a gente pode simplificar a expressão. Não necessariamente essa expressão aqui, que é a mesma dessa, vai estar simplificada. A gente achou uma expressão na forma de soma de produtos, mas ainda não simplificou. Eu vou usar os teoremas booleanos para simplificar, igual a gente já estudou. Ou então usar o mapa de Carnot, que a gente vai ver nas outras aulas aí para frente. Tá certo?